Fala B2Bitters, tudo bem? Meu nome é Álvaro Negreiros, eu estou aqui sendo aluno no G4 Scale. E aí eu pensei, estou aqui com todo esse acesso ao coworking, a esse espaço magnífico aqui que é o lugar de podcast do G4. E aí eu decidi gravar 4 episódios trazendo tecnologias de desenvolvimento de software e tecnologias do mundo de fintechs, tecnologias bancárias. E aí o primeiro pessoa que veio na minha cabeça foi o Marcos, da BitShop, que mexe com tokenização. E eu queria apresentar ele aqui para vocês. E basicamente vai ser uma conversa sobre tecnologia, mundo de criptomoedas, tokenização e apresentar um pouquinho da BitShop. Marcos, cara, se apresenta aí, conta aí de onde você vem, para onde você vai, conta qual é a ideia da BitShop e vamos tocar esse podcast aí da maneira mais natural possível aí para trazer esse conteúdo para essa galera. E é isso. Legal, Álvaro. Obrigado pelo convite, antes de mais nada aí. É um prazer estar aqui com você, te reencontrar, né? Porque a gente se vê às vezes aí pelos eventos, né? Pelos cantos aí do mundo da tecnologia aí. Eu sou, né, responsável pela área de produto na BitShop hoje, né? Nós somos uma startup focada na área de tokenização e registro de dados em blockchain. E eu trabalho com tecnologia já faz um bom tempo, desde 2005, 2006 eu já trabalho na área, né? Na verdade, um pouco antes, porque eu já pentelhava ali no computador, né, internet e tal. E estou mergulhando aí nesse universo de tokenização aí aproximadamente desde 2018, que foi quando a gente começou a idealizar a BitShop. A BitShop foi fundada em 2019 e a gente é um dos precursores aí nessa tecnologia a nível mundial, né? Então a BitShop hoje ela desponta hoje como um dos precursores ali, e a gente conseguiu construir uma plataforma bem interessante, assim, que justamente trabalha essa questão do desafio de você conseguir entregar essa tecnologia para empresas poderem usar ela de uma forma mais simples, né, mais escalável, mais segura. O famoso white label, né? Pô, interessante. Foi um projeto de pandemia, então, praticamente. A gente foi a primeira turma. A gente surgiu no BN10 Garagem, né? A primeira turma do batch 1 do BN10 Garagem. Foram 50 startups selecionadas, entre acho que umas 2, 3 mil que se inscreveram. A gente foi uma delas, que foi em 2019, que encerrou o BN10 Garagem. Na sequência, a gente já participou também da Darwin Startups. Oh, legal. E foi o primeiro batch deles remoto por conta da pandemia. E aí tem até uma curiosidade, porque isso fez com que a gente, desde a pandemia, pegasse como modo padrão de funcionamento o full remote. Assim, né? A gente trabalha com o time todo remoto. E a gente até tem o HQ São Paulo, faz uns encontros às vezes, mas a nossa equipe toda trabalha remota, desde então. Você usa, acho que é aquele Garda, que é tipo é como se fosse um joguinho, né, meio que em 2D, que a galera tem uns postos de trabalho, a sala de reunião pra fazer. Já chegou a usar? Isso foi uma febre, né, na pandemia, esse software de... Eu sei qual que você tá falando. Eu já cheguei até a sugerir pro time, mas eles não quiseram adotar, não. A gente não usa, não, infelizmente. Acho legal essas coisas. Cara, é interessante, assim, a gente se encontrar nesse meio, porque a B2Bit, desde 2023, tem focado muito na parte de implantação de banco white label, né? Que é o BAS, que é o Banking as a Service, que tem o CAS agora, né? Que é o Credit as a Service. E muitos dos clientes que a gente faz a implantação dessa parte procuram sempre a parte de criptoativos, né? A gente vai chegar um pouquinho mais nessa conversa aqui para conversar o momento geopolítico que a gente vive hoje, o porquê isso é uma coisa talvez primordial aí para um futuro de curto e médio prazo. Mas vamos começar aqui do básico, né, para a galera entender. Cara, explica aí para um leigo o que seria uma criptomoeda e o que seria a ideia de você tokenizar algo, para a gente aí fazer aqui. As duas andam muito correlatas, né? A gente costuma separar um pouquinho da parte da tokenização, da parte de criptomoeda, né? A criptomoeda, ela por si, ela é um ativo da blockchain que já nasce, né? Já nasce na blockchain, já é nativo, né? A tokenização, quando a gente chama de tokenização, de criar um token, por exemplo, no caso de um RWA, que é um Real World Asset, é você justamente representar um ativo que já existe no mundo real, mas nesse ambiente de negociação blockchain. Então, tem uma distinção, assim, pelo menos para mim, eu costumo ver de forma diferente o que é uma criptomoeda e um token de um ativo, né? Um ativo que foi tokenizado, que está em blockchain.
Mas aí, então, partindo desse primordial, assim, da ideia, porque a ideia da cripto é que como você tem um ativo digital, né? Como é que você, digamos assim, explicaria para a sua... não sei se você tem sobrinha, eu tenho sobrinhos, eu gosto de trazer muito essa ideia. Explain like I'm 5, né? Me explica como se tivesse 5 anos. Como é que você explicaria para uma pessoa de 5 anos o que é uma criptomoeda? Vamos lá. Eu tenho uma sobrinha, Alice, mas só que ela já está com 9 anos. Pronto, já dá para subir um pouquinho mais. Exato. Bom, uma criptomoeda é como se fosse um dinheirinho, né? Explicando para ela, uma moedinha que você tem num ambiente digital. Que ele consegue ser representado, essa moedinha, você consegue transacionar ela naquele ambiente digital com segurança ali e com a capacidade de que ela não vai existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você tem esse princípio da escassez muito atrelado à blockchain, né? Você consegue representar de uma forma muito crível, né? Essa moedinha ali naquele ambiente. Então, é como se fosse uma moedinha que ela usaria num joguinho que ela joga lá, né? PKXD, um Roblox da vida, se tiver uma moedinha naquele ambiente. Então, a criptomoeda é essa moedinha nesse ambiente. Então, geralmente, uma criptomoeda, ela nasce com o intuito de você monetizar algum projeto ou de você transacionar dentro de algum serviço. Então, né, você pegar, por exemplo, a Ethereum, né? Você usa Ethereum para pagar as taxas da rede Ethereum para poder executar, né, as ações dessa rede. Seja transferir, né, uma quantidade ali de criptomoeda, ou seja, fazer um deploy de um smart contract. Então, ela serve como se fosse uma moeda daquele ecossistema, né? Tanto que você tem uns projetos, né? N tipo de projetos. Então, você tem projetos de criptomoeda que nasceram simplesmente para vir como solução para uma ferramenta de pagamento, ou o próprio Bitcoin, que ele surgiu como uma ideia de você fazer essa capacidade de você transacionar valores sem um intermediário, né? Então, o Bitcoin ele nasceu com esse intuito, né? Você transacionar com segurança dinheiro entre uma pessoa que está aqui no Japão, sem precisar de um banco ou de uma entidade intermediária entre eles, né? E você tem projetos que simplesmente usam a criptomoeda deles como um token utility ou simplesmente um meme coin, né? Que é o que mais tem hoje. O Doge. Tudo é moon, né? Como diz a música do Dogecoin, é muito bom. Que vai só pelo hype, né? Então, tipo assim, ó, essa moeda vai valorizar muito. Por quê? Especulação pura, né? Especulação pura, não tem motivo. Mas acho que uma das coisas mais legais dessas criptomoedas é o lance de que você consegue controlar a quantidade de moeda no mercado. Nem controlar, o próprio sistema da moeda se autocontrola. Então você não tem a questão da inflação. Ao contrário do dinheiro, que quem regula é o governo, e na maioria dos casos, assim, 99%, a criptomoeda como o Bitcoin, essas outras aí utilizadas, o sistema em si ele se regula e cria uma coisa escassa. Então por isso que você não tem a desvalorização daquele asset, né? Daquela moeda, né? Depende do projeto, viu? Depende do projeto, é válido. Na verdade, assim, por exemplo, no caso do Bitcoin, você está correto, né? É uma moeda que a gente chama de moeda deflacionária ali, que ela não... É limitado o recurso. Ela tem uma quantidade limitada de bitcoins que vão ser gerados até um período de tempo ali, né? Então, a cada X anos, você tem o halving que vai reduzindo a quantidade de bitcoins que são gerados na rede, né? Que são minerados ali no processo. Mas você tem outras moedas que não têm essa limitação, que são, né? Você pode gerar ali de acordo por demanda, né? Geralmente o que regula a quantidade é o que está disposto, né, no contrato, né, no smart contract. Né? Daquela moeda. Não, mas o legal é que, tipo assim, o poder disso não está no governo, mas sim na tecnologia. Porque, por exemplo, aqui o Brasil quer emitir mais papel moeda, ele emite. E quando você tem ali uma economia nacional que representa, sei lá, 1 trilhão, e você tem, exemplo, 1 trilhão de moeda nacional, você tem 1 para 1. Se o governo falou, eu vou aqui duplicar a minha quantidade de dinheiro no mercado, né? Imprimir mais real no mercado. O teu real não vai valer mais 1 para 1, vai valer a metade. Porque se você tem a economia ali nacional que representa 1 trilhão, né? Você está duplicando, você está desvalorizando. Então, essa é legal que eu acho das criptos é isso. Você não fica a mercê da vontade de alguém. Beleza que ali do contexto da rede, aí sim. Mas aí é uma vontade mais que democrática, e não unilateral, né, de um governo. Por isso que eu acho que é legal, né? Sim, eu acho que é uma outra via, né? Uma via que eu acho que ela é um pouco mais libertária, assim, do que uma via a gente regulada, né? Que a gente chama de mercado regulado. Inclusive tem um cara, né, que chama Rei Dalio, que é um cara que eu sigo. Adoro ele. Ele é um cara que... Princípios. Ele explica muito bem esse tipo de coisa que você estava falando, né? Como é que funciona a inflação, como é que funciona crédito, o que é crédito, o que é débito, etc e tal. Mas eu acho que o princípio
das criptomoedas é assim, ó, a partir do pressuposto que a gente está no momento que cada vez mais as coisas são digitalizadas e acontecem dentro do ambiente que a gente chama de ambiente de internet, um ambiente web, um ambiente digital, né? É natural que você tenha também essa digitalização da economia, né? Então, no começo, né? Quem pegou o comecinho da internet sabe, primeiro você tinha alguns sites ali, mas toscos, você conseguir baixar uma música, né, um MP3 demorava pra caramba. Sim. Né, baixar um vídeo, então, nem se fala. E aí você vai tendo todo esse contexto da evolução da internet, você vai começando a ver cada vez mais produtos que você não imaginava sendo negociados na internet, sendo negociados na internet. Então, cada vez mais a gente está num movimento de digitalização que vai se avançando, que vai absorvendo mais e mais coisas. Então, aí você entra com a parte de identidade digital também, né? Para você conseguir verificar que aquela pessoa, quem ela diz que ela é naquele ambiente digital. E aí a parte não só de transacionar dinheiro, mas também a parte de você poder usar esse dinheiro, né, de uma forma segura ali dentro daquele ambiente, né, ou direcionada. Então, a tokenização, por exemplo, ela proporciona isso. Ela proporciona a capacidade de você comprar um ativo que nem um imóvel, né, ou um ativo de grande valor, né, ou de grandes quantias, através da internet. Então, você pode ver que hoje você tem transações milionárias ali que acontecem, né, usando moedas como stablecoins, etc. e tal. Então, hoje, se você for parar para pensar que uma criptomoeda, né, essas stablecoins de dólar, elas já transacionam mais do que a Visa e a Mastercard junto, né? Algo que aconteceu nos últimos 5 anos, assim, é uma transformação muito grande, né? Quando você imaginaria que uma moeda, né, cunhada no ambiente digital ali, Web3 blockchain, vai transacionar mais do que uma Visa e uma Mastercard. Nunca você imaginaria isso. E hoje é o cenário real, né? Essas mesmas moedas, né? No caso, por exemplo, a Tether, no último trimestre, ela movimentou mais do que todos os maiores bancos brasileiros juntos, cara. Transacionou mais. Sério? Sério. E é usado pra quê o Tether hoje? Assim, o Tether logicamente deve ter algo cultural, algum contexto, sei lá, algum jogo, algum país usa muito. Tem alguma coisa que você sabe o porquê é tão movimentado? É porque é uma stable de dólar, né? Então, hoje, até a própria... né, se você for parar para analisar, né, o próprio Estados Unidos, ele tá dando uma avenida para isso, né? Agora com essa Genius Act que foi assinada. Então, ele está direcionando essa economia dele para esse ambiente, né? Através da criação. Ele quer substituir o modelo antigo de dominância do dólar, usando esse modelo de você emitir stablecoins lastreadas em dólar, né? Mas ali dentro do padrão que eles estão criando ali de regulação. E hoje eu vi notícia ontem, se eu não me engano também, que a China também está começando a analisar essa possibilidade, né, de você poder também emitir stablecoins pareadas em yuan. Então, isso é um caminho que já está sendo amplamente adotado, né? Tanto que a Tether é o 7º maior, se eu não me engano, não sei se é 7º, mas a última notícia que eu li, ela era o 7º maior credor de títulos do governo americano, né? Tem bilhões e bilhões de dólares ali que estão alocados, né? Porque quando você, no caso uma stablecoin, quando você compra uma stablecoin e ela é gerada, né? Então ela tem um supply, né, que vai aumentando, né? Ela começa com... Porque existe uma conta em algum banco, em algum lugar, que se existe, sei lá, $1 milhão no mercado dessa criptomoeda, existe essa conta bancária que vai ter $1 milhão guardado dentro dela. Exato. Por isso que é stable, né? Você tem uma paridade de uma moeda fiduciária que vai garantir aquele lastro. Isso. Quando você coloca um dinheiro numa stable, esse dinheiro fica alocado numa custódia, né? E aí eles usam esse dinheiro para deixar rendendo em algum... Geralmente é um rendimento seguro, assim, né? Então, geralmente é título do governo, né? Então, a grande parte, se eu não me engano, dessas stablecoins de dólar ficam alocados. O que não impede de ser usado em usadas para ficar rendendo de outras formas também, talvez com maior risco. Né? De qualquer forma, né, você tem um modelo onde você, teoricamente, o emissor da stable de dólar ele vai falar assim, ó, eu tenho um volume de tantos milhões de dólares aqui, ou bilhões, etc. Tal, e esse volume de dólares está alocado nessas fontes. 80% em título do Tesouro, Sim. Tantos por cento sei onde. E assim ele vai mantendo... Se lastreando, né? Isso, ele vai mantendo
o mercado informado mensalmente, ele tem um período lá que ele vai fazendo essas auditorias e demonstrando assim, ó, agora o volume que era de 10 bilhões subiu para 12 bilhões e esse recurso está agora X% aqui, X% ali. E assim vai indo. O trabalho do emissor de stablecoin é manter quem tem essa moeda informada. E por que a pessoa quer essa moeda de stablecoin? Porque ela vai usar essa moeda para fazer transações, né? Então, às vezes vai ser um remittance, vai ser, sei lá, mandar um dinheiro, pagar um fornecedor, né? Então, sai muito mais barato você usar uma stable do que você fazer isso pelo Swift. Cara, vamos falar um pouco polêmico agora. Eu tava vendo a notícia... Há um tempo atrás, né? O ACO do Twitter lançou uma rede social, acho que é BitChat, eu tô olhando aqui no Google. E o legal dessa rede social é que você consegue trocar notícias, né? Ou pool de notícias, um banco de dados de notícias via Bluetooth. Então você não precisa nem da rede. Apesar de a rede você conseguir se esquivar assim, de proibições de provedores que você não vá divulgar um certo conteúdo, né? Ou até a mesma plataforma, a ideia dele é ser genial. Então você pode compartilhar num eventual cenário de bloqueio, né? Daquela rede social num país e você ter assim, um envio de notícias via Bluetooth, né? Você chega perto do amigo e aí, pô, você quer atualizar aqui? Eu vou te atualizar e você vai meio que divulgando organicamente as notícias. Aí a gente tava aqui conversando, eu falei, caraca, pô, será que existe isso já para criptomoedas? Tipo, de eu poder transferir via Bluetooth e aí ter alguma maneira de isso ser validado da rede? Você já pesquisou algo a respeito? Ou aqui a gente tá já cunhando uma nova startup? Transferência de cripto via Bluetooth. Eu não sou tão usuário de cripto assim. Eu trabalho mais com a parte de tokenização, né? Com Hi-Fi, né? Então, assim... teoricamente, quem faz esse papel é a wallet, né? Se a wallet tiver essa habilitada para trocar essas informações, né? Através de Bluetooth, né? Aí vai funcionar. Porque, basicamente, quando você faz uma transação de cripto, né? Você informa qual que é a chave pública para onde você vai enviar. Uhum. E aí você vai pegar a tua carteira, né? Que fala, vou enviar aqui para a chave do Álvaro, né? Ele me passou a chave aqui, eu peguei através do QR Code. Então, eu vou mandar essa quantidade de criptomoeda para essa carteira, que é a carteira do Álvaro. Uhum. E aí eu vou usar a minha senha privada, né? A chave privada para autorizar essa transferência. Então, esse é o padrão básico de transferência usando cripto, né? Uhum. Então, quando você vai fazer isso via Bluetooth, se você tiver um autorizador ali que aceite dar um ok aqui via Bluetooth e expor minha chave privada ali, ele pode ser executado, né? É tudo questão de segurança, né? Sim. Então, quanto mais você simplifica ou facilita de um lado, mais você abre portas nessa questão de segurança, né? Então, hoje um dos pontos é justamente a discussão na cripto é a questão de custódia de chaves. Porque para você ter a custódia da sua cripto, as chaves privadas têm que estar com você, né? E você fala assim, mas quem que tem a sua própria chave privada hoje? É a grande minoria das pessoas que usam cripto. A grande maioria... Não usam cripto de verdade, que ela fala, né? Se você não detém a chave da sua carteira, só você não usa cripto em todo o seu potencial, assim, de você ter aquele ali como um bem só seu, né? Então, por exemplo, quando você tem uma cripto que tá... fui no exchange ali, né? Binance, sei lá, Mercado Bitcoin, Foxbit, etc. Comprei uma cripto ali... Essa cripto não está na tua custódia, ela está na custódia da exchange, entendeu? A exchange está guardando para você, você só tem um usuário ali que você autoriza movimentações ali com o saldo que você tem ali, né? Então, se acontecer alguma coisa ali dentro, a tua cripto não está com você. Como é que seria você ter isso? Você ter uma carteira sua, né? Por exemplo, no Bitcoin, eu tenho uma carteira no Bitcoin e eu guardar a minha chave privada, né? Guardar as minhas chaves mnemônicas e tal. Qual que é o problema disso? Que se eu perder, já era. É verdade. Então... É que a galera faz num cartão metálico, né? Você grava, né, sua chave, que são caracteres aleatórios, né? E você grava um cartão metálico, que vai que sua casa pega fogo, você ainda tem um cartão metálico ali para salvar o seu dinheiro. E é por isso que eu acho que, por exemplo, hoje talvez o que funciona melhor e a forma que a gente usa na BitShop é justamente a gente dar capacidade. A BitShop ela atende o mercado B2B, né? Então a gente dá para a empresa a capacidade dela ter essa gestão de wallets e oferecer uma gestão simplificada para o cliente não ter esse risco de perder a chave e perder o que ele tinha, entendeu? Então hoje a gente faz
A gente codifica as chaves da carteira usando o padrão de certificação FIPS 140-2, que é nível bancário. Então, as chaves ficam guardadas num vault e não ficam expostas. Então, ninguém tem acesso a essa chave, né? Você só tem a permissão ali para fazer a movimentação do teu saldo na wallet. Então, a vantagem disso é o quê? Que você não tem o risco de perder. Por que a gente optou por esse caminho, né? Por que a gente de entregar essa facilidade para a empresa, né, poder orquestrar essa gestão de wallet para os clientes dela? Porque, cara, é só você parar para pensar. Os clientes, a maior parte dos clientes, eles não querem assumir risco. Né? Por isso que, por exemplo, guarda dinheiro em banco. Exato, banco por isso que eles usam banco. Eu falo exatamente, por isso que surgiram os bancos. Porque o cara não estava disposto a correr o risco de guardar o dinheiro dele embaixo da cama, que nem ele fazia. Alguns estavam, entendeu? Mas a maioria não, então... Né? Foi lá, depositou no banco, né? A lógica é que o banco trouxe umas facilidades para a sociedade, se você for parar para pensar na história do dinheiro. A grande facilidade do banco cara, pesa pra caramba essas moedas aqui de cobre, de ouro, de prata. Imagina, eu vou ter que viajar aqui não sei quantos quilômetros de carroça e burrico carregando esses negócios. O que impede o cara de me roubar no caminho? Nada, entendeu? Então, o banco, ele vê assim, não, você deixa suas moedinhas aqui, eu te dou um saldo aqui, né? Você vai ter esse saldo aqui. E quando você chegar lá naquela outra cidade grande lá, eu tenho uma filial lá também. E aí você chega com esse contratinho aqui, você consegue retirar até essa quantidade aqui lá. Então foi um facilitador nesse sentido, no sentido logístico da coisa até, tá? Logístico e a coisa mais legal do banco foi que ele transformou o dinheiro em um produto. Então, a partir do momento que ele tinha a quantidade de dinheiro ali, ele percebeu que podia emprestar para outras pessoas e transformar isso em crédito. Crédito é o quê? É o dinheiro como produto. Mas, enfim, vamos... Já que a gente botou aqui, fez o mise en place, eu acho que do terreno fértil para descobrir sobre tokenização, né? Que é a criptomoeda, ao meu ver. Acho que o cara que entende sobre criptomoeda está apto para entender sobre tokenização. Vamos subir aqui um nível... E você que você já estava explicando aí sobre smart contracts, mas vamos trazer a Alice de volta para a mesa aqui. Explica para a Alice o que é um smart contract, que é a base da tokenização de um ativo, né? Show. Bom, o smart contract, ele nada mais é do que uma programação que você tem ali, né? Um código que determina um funcionamento ali relacionado àquele token, né? Ou aquela funcionalidade que você está implantando ali na Web3. Então, por exemplo, se no smart contract está determinado que o número limite de tokens que vão existir ali vão ser 1.000, então não vai ter mais do que 1.000. Então, é uma regra, ele determina as regras de negócio. Então, é como se ele representasse ali um modelo de um contrato que a gente tem tradicional, mas num ambiente digital, ali no ambiente de programação. Então, ele vai determinar como é que esse token vai funcionar, qual que é a quantidade supply máximo dele, né? Quais são os limites de funcionamento dele. Então, por exemplo, se você tem no smart contract ali definido que esse token ele é um token, por exemplo, RC20, é um token que ele é fracionado. Então, ele determina até quantos zeros ele vai poder ser fracionado, né? Por exemplo, no Bitcoin são 8. Né? Legal, não sabia. Então, a menor fração, né, do Bitcoin, que é o que chama de Satoshi. Então, é aquele umzinho lá depois de 8 casas decimais ali. Então, aquela menor fração. O que determina isso são as regras do jogo, é o smart contract. Legal. Então, a grosso modo, é isso, um smart contract. Cara, então vamos botar aqui uma linguagem de povão, né, do famoso afegão médio. A ideia do smart contract é que, por exemplo, vou comprar um carro, tem a ideia que todo mundo conhece que é a alienação, né? Então, eu compro o carro, eu vou contratar ali... Por exemplo, a BV Financeira, não ganho propaganda, não estou ganhando nada pela BV Financeira, mas a BV Financeira é um dos maiores financiadores aí de carro do Brasil, né? Então, a BV Financeira vai ser dona daquele carro enquanto o cliente dela não quitou todo o parcelamento, né? A gente chama isso de alienação. Então, um smart contract seria o quê? Seria um contrato digital, por exemplo, que a BV Financeira tem com o cliente dela, que ela diz para o mercado, diz para a rede, esse carinha aqui vai me pagar esse carro em, sei lá, 72 prestações. A partir do momento que ele me pagou, e eu disse que ele me pagou, o contrato automaticamente passa o direito daquele bem para, de fato, a pessoa que fez o financiamento, né, que estava pagando essas 72 parcelas. Seria isso, então, tipo, a ideia de um smart contract numa linguagem mais de fácil entendimento? Aí você estaria criando uma mecânica usando, por exemplo, 2 ativos ali, né? Para reger essa negociação que você está falando. Então, um ativo seria o ativo do carro, né? Então, você ter esse carro tokenizado, né? Então, se, por exemplo, eu tokenizei esse carro aqui, esse carro está tokenizado,
E, por exemplo, se ele tem frações, eu tenho todas as frações aqui e estou colocando esse carro como garantia para a BV. Então, ele vai colocar esse ativo que está tokenizado desse carro num contrato, entendeu? No contrato ali de staking, por exemplo. Ele vai colocar, ó, estou colocando esse carro de garantia, em contrapartida você vai me dar uma quantidade X aqui de tokens de real, por exemplo, tá? Então, a BV vai lá e dá uma quantidade de real e o carro fica alienado o preço. É como se fosse uma alienação em ambiente blockchain. E a partir do momento que eu pego esse crédito aqui, né? Eu estou colocando assim no contrato. O contrato vai reger que eu vou pagar uma quantidade de juros ao mês, por exemplo. Então, para mim pegar de volta a posse desse carro, eu teria que pagar a quantidade ali multiplicada pela taxa de juros durante o tempo que eu fiquei, né, no contrato para reaver o bem. Então, seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso. E a gente é que nesse cenário, o carro, por exemplo, não chega... ele fica com um gravame, né? No nosso contexto atual, ele fica assim, ó... alienado. Ele fica alienado, ele fica com um gravame. Ele fala assim, ó... Tá, o carro que o Álvaro tá usando aqui, ele não pode ser negociado porque... Já está negociado, na verdade. Já está aqui, né? Já está atrelado à minha instituição. E aí, no Brasil, a gente já... abusa e é o meio de transação mais utilizado na América Latina, eu diria, né? Digamos assim. Acho que é o Pix. Todo mundo conhece o Pix. E aí a evolução do roadmap do Pix é o Drex, que é a ideia de você ter, né, uma tokenização a nível centralizado ali no mercado brasileiro. Eu não quero explicar muito, eu queria que você explicasse a ideia do Drex e como, por exemplo, ele entraria numa transação de uma alienação de um carro como essa. Cara, vamos lá. O Drex, na verdade, ele é vamos entrar nesse ninho de vespeira aí, porque, né? Então, acho que todo mundo deve ter acompanhado, né? Que todo mundo, assim, uma figura de linguagem, né? De dizer que o pessoal que está no mercado financeiro, que está acompanhando ali essa parte, essa evolução, né, tecnológica do mercado financeiro, acompanhou que no Blockchain Rio, né? Que é um evento que eu gosto muito, vou todo ano, inclusive. Parabéns, Francisco, aí pelo evento. Que é um evento que é muito importante para disseminar, né, essa tecnologia, né, no nosso país. Foi dito no próprio evento, lá teve uma apresentação lá do pessoal do Banco Central, que eles iam fazer uma mudança no que estava sendo feito no Drex. Então, a princípio, o Drex ele ia usar a blockchain mandatoriamente, né, a Bezo, né, que é mantida pela Linux Foundation. E até aquele dia, a gente estava vivenciando uma espera da terceira fase do Drex para saber como seguir, né? Então, inicialmente, a gente fez... todo mundo fez o deploy da rede, do nó, né? Da rede do Drex, né? Então, o Banco Central lá com a Selic... Se plugou se plugaram ali para ficar mais um lugar mais fácil. Ela criou a tecnologia e se plugou no que seria, assim, a arquitetura que o banco estava propondo na época. Exato. Então, o Banco Central, junto com a Selic, fizeram os nós principais da rede, né? Que são os nossos que tomam decisões ali, validadores. E cada instituição, cada consórcio participante acho que eram 16, não sei se eu estou certo ou errado, mas se conectaram nessa rede através da RSFN, né? Que é a rede do Sistema Financeiro Nacional ali, né? Então, para você ser um participante do Drex, inicialmente, você tinha que ter uma instituição financeira que tinha essa RSFN já disponível, né? Essa conexão com a RSFN. E aí a gente fez, como é que vamos transformar o real tokenizado, o real digital, foi fazendo as etapas. E a última etapa do Drex que a gente vivenciou foi exatamente a etapa dos cases, né? Então, primeiro, o pessoal tokenizou um título do Tesouro, né? Tokenizou um real na versão digital, de atacado e varejo, né? Real digital e real tokenizado. E fizeram negociações ali no âmbito inicial. De testes, né? Isso. Aí depois, a segunda fase, veio que, vamos tratar de privacidade. E aí fizeram os testes de privacidade, testaram, acho que 4 ferramentas principais, se eu não me engano, e acabou que, nenhuma atende. Então, beleza, vamos empurrar isso com a barriga e vamos para os cases agora. E aí, na etapa dos cases, né, a gente participou ali junto com a Caixa Econômica Federal
a BitShop, né, participou, né, junto com a Caixa Econômica Federal e com a Elo ali, né, no consórcio deles, com a tokenização imobiliária, né, que foi bem legal. Inclusive, teve muita exposição na mídia, né, que foi quando a Caixa fez a negociação de interveniente quitante com o Banco do Brasil, né? Legal. Então, foi mais ou menos essa negociação. A ideia do carro, sendo que Só com que com uma casa. coisa mais difícil que é imóvel, porque exato. entra a ideia de cartório, que, pô, aí entra... Cara, quem vai comprar ou vender imóvel Isso. vai ver o quão sofrido é e que quando chegar a ideia do Drex com imóvel, meu Deus do céu, vai mudar a vida do brasileiro. Então, isso é realmente esse aí que é o grande trunfo do Drex, né? Que o pessoal não enxerga. Mas aí a gente fez essa né? Junto com a Caixa ali, o Banco do Brasil foi feita essa negociação. Então, foi feita a negociação do imóvel que estava alienado entre uma das instituições e a aquisição e a troca da alienação para outra instituição, né? E aí, beleza, se encerrou o terceiro ciclo do Drex, e aí veio a notícia de que, não vamos agora mais usar mandatoriamente blockchain no Drex, porque nós queremos entregar algo em funcionamento em 2026. E aí, tipo, todo mundo ficou assim, what the fuck, né? Que porra é essa? O que eles vão tirar da cartola? Cara, tipo, no evento, assim, quando os caras lançaram essa, assim, foi tipo assim, né? A gente tem uns grupos que a gente fazem parte dos participantes do Drex, todo mundo ficou assim, caralho, que porra, o que tá acontecendo? Então, tipo, né? E aí, agora a gente vai ainda estamos tentando entender para qual caminho que vai, né? Então... Você acha que vai para centralização? Porque a ideia da blockchain é que a rede valida isso, né? Então, ao momento que você tem uma coisa centralizada, tipo a ideia de uma Ripple, né? Que você não tem uma rede, mas sim servidores que têm donos, que aí seria a ideia, tipo, a ideia do Pix, né? O Pix é transacionado dentro dos servidores do Banco Central. Aí a ideia do Drex é, tipo assim, que não seja distribuído, isso seja controlado, isso, qual seria a implicação? Então, eu tô aqui presumindo, eu não sei O posicionamento oficial do Banco Central foi que assim, vamos ser agora uma plataforma de reconciliação de gravames nesse momento. E depois a gente pensa na blockchain. Então, assim, eu não tô lá dentro né, para saber qual que é o caminho que eles querem dar, né? Mas eu acho que teve muita coisa, assim, que deve ter acontecido até externa, assim, de repente, para ter dado esse passo aí, né? Ou, no caso, é um passo para trás, mas, de certa forma, acho que talvez na visão do Banco Central seja uma acelerada na visão deles de pôr algo para funcionar e ter algo em funcionamento ali por conta de uma necessidade. Mas, né, aí a gente já entra em zonas nebulosas, que são mais conspiratórias, fala assim, talvez, né, até por conta do que está acontecendo, a gente entra num campo mais de geopolítica mesmo, até por conta do que está acontecendo ali com algumas relações políticas brasileiras, internacionais ali, né, e lídice BRICS e Estados Unidos, né, essa grande cabo de guerra aí, talvez até por conta disso, né, estejamos repensando qual o direcionamento queremos dar, porque no final das contas, né, era um projeto que era para ser uma CBDC, né, que não funcionava como uma CBDC se você fosse parar para pensar assim diretamente. Pelo menos eu não conseguia ver o funcionamento como uma CBDC, né? Então o próprio Trump no Genius Act, ele, né, meio que deu uma canetada assim que ele não autoriza a criação de uma CBDC, né? Explica aí pra galera o que é CBDC, de uma maneira boa, pra Alice, pra sua sobrinha. Uma CBDC, ela é como se fosse uma criptomoeda, né? Mas ela é uma criptomoeda relacionada ao Banco Central. Então, é uma Central Bank, né? Digital Currency, né? Ou Digital Coin. Então, é como se o banco falasse assim, estou emitindo, em vez de emitir notinhas de papel, né, que a gente está acostumado a usar no dia a dia, por enquanto, né, que daqui a um tempo não vamos estar mais, provavelmente, em vez de emitir essas notinhas através da Casa da Moeda, eu vou emitir criptomoedas, moedinhas digitais para as pessoas usarem para pagarem e usarem no dia a dia delas para pagarem as coisas que elas forem consumir. Então, é mais ou menos isso que é uma Central Bank, né, uma CBDC, no caso. Eu vou chegar mais à frente naquela... digamos, esse projeto que você fez aí com a Caixa, né? De rodar meio que um contrato digital para vender imóvel. Mas a gente tava querendo criar uma startup na B2Bit. E, tipo assim, eu vou contar a ideia aqui, porque, como o próprio Thales diz, a ideia vale R$1. A bacia de ideias vale R$1, né? Então, a ideia da startup era o quê? Era você ter... uma plataforma, tipo um ClickSign, um DocuSign, que você pudesse subir um documento de um contrato de prestação de serviço ou de compra de produto, tá lá dentro. E aí lá dentro desse envelope, que aí hoje em dia dentro desses
contratos digitais, né? Como falei, o ClickSign e o DocuSign, você pode subir um envelope para assinatura. Então, qual a ideia seria? Eu teria meu contrato padrão, que eu subo lá, né? O meu contrato de serviço que eu geralmente fecho com meus clientes, e automaticamente a plataforma iria identificar as partes desse contrato e criar um novo contrato que diz o quê? Caso o meu cliente não me pague, eu posso ir ali e coletar os recebíveis de cartão de crédito dele, ou qualquer outro recebível, porque o recebível de cartão de crédito seria o mais fácil, né? E aí eu tava contando essa ideia para um cara, acho da Adecon, acho que a Adecon é a Gecon, não lembro mais, é um dos maiores consórcios do Brasil, acho que é a Adecon. E o cara falou, caraca, se tu fizer isso para imóveis, porque é um parto, ele falou, alienação. Tanto de uma desalienação normal, né? Que o cara quitou lá o consórcio e tudo mais, pagou tudo, ou financiamento. Ou até no caso que o cara não pagou. E aí você tem que, tipo, tirar aquela alienação e tipo, passar aquele imóvel de fato para a Adecon e para ela poder revender ou leiloar. Imaginando nesse cenário, você acha que o quão longe estaria, ou se já seria possível eu emplacar uma tecnologia dessa, de eu poder fazer a alienação de imóveis, né, e toda a transação desse imóvel de um dono para outro de forma tokenizada e automática? Cara, você entrou num assunto que eu acho muito legal, porque assim, eu acho que a tokenização, né, porque o pessoal fala muito da tecnologia, do hype, etc., mas a tokenização, quando você consegue, né, vincular ela a uma ideia, um processo que gera muito valor, né, gera uma eficiência muito grande, né, ela se torna muito mais interessante. Porque por si só ela já é interessante, mas quando você faz um encaixe muito bem feito, aí ela se torna muito interessante. E no cenário do imobiliário, você tem muito ganho. É uma dor gigantesca. Cara, todo mundo que mexe com alienação de imóvel, porque você tem que ir no cartório, demora 2 semanas para rolar. Você tem muito ganho, porque primeiro, você simplifica a negociação. Você traz, né, então, você tokenizou um imóvel, você simplifica a negociação, torna muito mais fácil você negociar um imóvel com segurança, né? Sem você estar tomando um golpe ali. Segundo, você tokenizando esse imóvel, você fracionando ele, você vai trazer muito mais liquidez. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, vamos supor, o valor de mercado da minha casa hoje é R$500 mil, e aí eu quero vender essa casa, eu tenho que vender a casa e pegar os R$500 mil, às vezes eu vendo correndo com pressa, pego R$400 mil. Então, assim, você está num cenário onde você não tem uma liquidez ou você se prejudica para obter essa liquidez. Uhum. Quando você entra num universo de tokenização, você dá para esse cara a capacidade de falar assim, não, eu tenho essa mesma casa que vale R$500 mil, mas eu estou precisando de R$50 mil agora. Então, deixa eu alienar aqui uma porcentagem, né, da propriedade, né, eu vou fazer um empréstimo, né, um home equity aqui, baseado nesses 10% do imóvel só, né? Ou, né, Você mesmo dividir o imóvel. É muito comum isso em imóvel comercial. Você tem como chama? A inscrição, acho que estadual geralmente, né? E você pode quebrar a inscrição de um imóvel em outros. Como assim, Álvaro? Muito simples. Eu tenho um imóvel que eu vou dividir uma inscrição estadual para cada sala. E aí eu vou vender, literalmente vender a sala. Aí eu separo tudo, energia, água e o IPTU. E aí você tem, literalmente, apesar de ser um terreno único, né, um prédio único, ali inquilinos que vivem dentro de um consórcio, né? Então eu posso trazer isso de uma maneira digitalizada, que como você está falando, né? Eu estou aqui quebrando um bem digitalmente num contrato digital no token. Isso. E aí, por exemplo, você pode, né, determinar que quem tem a maioria do imóvel tem o direito ao usufruto, a maioria das frações, né? Então, por exemplo, se você tiver X% a maioria das frações, você tem direito ao usufruto do imóvel, mas se você tiver tantos por cento ali, o imóvel tiver, né, no caso, no cenário onde ele está gerando renda, você tem direito a receber. Então, vai tudo do contrato que está por trás nessa negociação. E aí, você tem essa grande vantagem, né, essa grande capacidade de você tokenizar o imóvel. É muito legal esse cenário. Mas você tem um cenário hoje no Brasil onde que as empresas estão se movimentando para isso. Então, semana passada, por exemplo, saiu uma nota do COFES, né, já visando um possível cenário, né, de tokenização imobiliária, né? Uhum. Eles criaram uma regulamentação lá que é 1551, que prevê, né, uma estruturação no ambiente de tokenização imobiliária, onde você vai ter as plataformas de tokenização, né, vai ter os agentes que vão ser responsáveis em garantir que
essa fração do imóvel que foi comprado pelos investidores vai estar no nome deles, vai ser transferida para eles no momento que deve ser transferido. Então, é um cara como se fosse um intermediário entre a entidade de registro e o detentor da fração do imóvel, né? Tanto que no case do Drex, teve a participação da UNR, né? Que representou os cartórios ali. Que eu acho que eles não estavam muito felizes não, né? Provavelmente. No começo eles estavam bem relutantes em participar e depois eles gostaram da ideia, pelo que eu sei. Porque provavelmente eles vão continuar ganhando deles, mas de uma maneira que eles vão precisar da mão de obra. Você vai num cartório, meu amigo, hoje em dia, tipo, a gente tá falando assim de ter 40, 50, às vezes até, se for um cartório mais centralizado, né? Um cartório mais antigo, pô, eu já vi cartório assim, principalmente aqui em São Paulo, com 90 funcionários, 70 funcionários, então... A ideia de você ter tudo digitalizado, você não tem uma pessoa que pegar um documento em um lugar, escanear, assinar, ir lá para um tabelião, conferir tudo, ser tudo automático, e o cara ainda ganhar o dele, acho que os caras começaram a ver, pô, faz sentido, né? O grande segredo para você fazer uma coisa né, dessa assim, conseguir ter sucesso e se implantar, é conseguir comportar essa galera dentro do novo modelo, né? Porque senão esses caras não vão... Vão votar contra, né? Vão sempre tentar boicotar ali, né? Então, como você comporta, né, isso dentro dos novos modelos? Aí, essa é a dificuldade de você fazer para botar o negócio em vigor. Cara, vamos aqui pensar no ambiente hipotético rapidamente, né? Numa hipótese rápida. Se eu quisesse rodar isso, da ideia lá, por exemplo, da minha startup e ter a ideia de alienar um imóvel de forma tokenizada, né? Já é possível, vou pegar uma inscrição de um imóvel, tokenizar ela, sei lá, algum cartório, ou talvez tire do cartório, não sei nem como seria essa estrutura. Me diga, faz sentido qual seria o meio de eu digitalizar esse processo? Porque, como eu falei, quando eu cheguei para um cara que fazia essa parte de consórcio e financiamento imóvel, eu falei, cara, você está tirando aí 2 semanas de atraso de burocracia e digitalizando isso tudo. Então, eu vi que tem uma demanda muito grande, eu estou pensando até em criar, de fato, essa solução. Você acha que é possível fazer isso ou a gente é limitado tecnologicamente ou burocraticamente para isso ocorrer? Não, tecnologicamente, com certeza não. O que limita hoje é o regulador, né? Então, hoje você tem um cenário de tokenização imobiliária que está começando a avançar, essa parte de regulamentação, né? Inclusive, esse ponto que eu falei é um dos pontos ali. E aí, você começa a abrir conflitos, né? Entre as próprias regulamentações. Então, soltou-se essa nota, aí eu já vi que teve um advogado que falou, não, mas não é responsabilidade deles determinar isso, tem que ver não sei o que lá com os cartórios, blá, blá, blá. Então, já começa a se ter uma discussão e, a partir desse momento... quem estava quieto é obrigado a se movimentar e também definir um posicionamento, né? Mas hoje, como é que está funcionando a parte de tokenização imobiliária? Tem empresas que estão fazendo tokenização imobiliária, mas elas fazem mais baseadas no contrato. Então, o token ele reflete um acordo que está no contrato ali, né? Agora, você falar que o token te dá a permissão, né? De ser o proprietário do imóvel... por si só, hoje você não tem esse aspecto, tá? Então, hoje você tem esse ato ainda aí do token representar o imóvel, mas ele, legalmente, se você vai ver a fundo, você não está sendo dono daquele imóvel legalmente, porque o que determina a propriedade do imóvel é quem está com o nome na matrícula do imóvel, entendeu? Então, é simples assim. Então, para a lei, hoje, o que determina quem é o dono daquele imóvel quem está com o nome ali. Ah, tá, mas eu tenho um contrato aqui que eu negociei um imóvel com a plataforma do imóvel que está tokenizado que me dá direito a 10% do imóvel. A hora que você for brigar por esse 10% legalmente, você vai ir atrás do cara que te emitiu esse token, você vai ter que ter um acordo ali com ele para ele te dar essa porcentagem que você comprou do imóvel, mas teoricamente o imóvel ainda está no nome do proprietário ali que está por trás disso. Entrando agora mais em polêmica, a ideia dessa tokenização e essa centralização e dos rumores de como está sendo construído isso no Brasil, todo mundo que eu converso que entende, né, como o Drex está sendo construído, acha muito empolgante que você está digitalizando tudo, você está tirando muita burocracia e lentidão no processo, mas é uma mão que dá e uma mão que tira também. Você está dando muito poder para o Estado, né, de você ali basicamente transformar um cara num indigente, tanto monetariamente, que agora todos os bancos basicamente baixam uma canetada de alguém lá de cima, que você vira um indigente digital hoje monetariamente. Tem hoje bancos, né, ali que a gente chama de dark banks, que fazem proteção patrimonial através de mecanismos, mas
quando você traz a ideia do bem mais inviolável de todos, que eu acho que é o bem da propriedade privada, ainda mais de um imóvel, que é tipo o santo graal do investimento, acho que no mundo todo, né? Então, falar, pô, é ouro e imóvel, assim, para você guardar dinheiro. Minha avó falava isso já, cara. Ouro e imóvel, E aí você dá esse poder, assim, pro governo, né, pro Estado. O que você vê, assim? Todo mundo vai falar, cara, é bom ou ruim? O que você vê aí nesse ponto aí? Cara, essa questão do Drex, eu vi que teve muita fake news em cima disso, sabe? Muita propaganda negativa na época do projeto ali. E muita gente falando muita groselha, sabe? Que não entendia bulhufas do projeto. Falando, os caras querem dominar o seu dinheiro, querem não sei o que lá, blá, blá, blá. É óbvio que você tem um governo, né? Que o governo é responsável ali por emitir uma moeda nacional e ter o controle disso. É óbvio que ele vai querer ter o controle, porra. Esse é básico, né? Se o cara que está emitindo essa moeda. Então, você fala assim, vai mudar o que nesse aspecto? Cara, hoje, por exemplo, se você tem uma ordem que você... os caras dão uma ordem que precisa... Você não vai ter mais acesso às suas contas, etc e tal. Já tem o Sysbajut que faz isso, entendeu? Os caras vão bloquear a tua conta ali e você não vai ter acesso ao teu dinheiro, né? Uhum. Lide é o que está acontecendo agora na imprensa ali, aquela lei Magnitsky lá, sei lá como é que chama. A lei magnífica. Magnitsky. Então é isso. O que é isso? É a mesma coisa, só que tentando de uma forma internacional fazer isso. Então hoje a gente já tem isso, a gente já está exposto a esse tipo de situação. Mas a questão do Drex, a ideia do Drex era justamente para quê? Não é ser um Pix 2.0, né? Não é ser, é o substituto do Pix também, não. É para ser uma plataforma de você ter liquidação ali de ativos tokenizados inicialmente, mas agora é uma plataforma que vai reconciliar, simplificar. Então, a grande ideia do Drex é o quê? É justamente simplificar negociações que são mais complexas. Tá? Como eu compro um título do Tesouro, como eu compro um imóvel, como eu compro um carro, né? Então, hoje eles vão estar focando em trocar esse gravame, né? Fazer essa parte do registro ali desses bens. Né? Já não é mais a mesma coisa que era para ser antes, que era para uma forma muito mais versátil, muito mais interessante, né? Mas... assim, eu acho que o pessoal tinha que entender que a ideia do Drex é justamente ser complementar. Assim, é ser complementar. E não é assim, querer ter o controle dessas coisas. Porque isso aqui a gente já vive, de certa forma, sob controle e não percebe, cara, né? É mais lento, né? Eu noto assim, por exemplo, alguém quer tirar seus imóveis? Dá. É tipo assim, você não vai ser instantâneo. A ideia tipo, de um Drex é o cara tipo, canetar aqui em uma hora você virar indigente e não tem mais nenhum imóvel, por exemplo, entendeu? Exato, é o que você falou. Então, assim, a partir do momento que você digitaliza as coisas e traz essas coisas para esse ambiente digitalizado, que é o potencial que a tokenização dá, as coisas funcionam de forma mais eficiente. Então, se você tomar um bloco, vai ser segundos, entendeu? Vai ser segundos para tua conta não tá funcionando. Essa é a diferença. Mas se você toma um bloco hoje, é o tempo de chegar o papel na mesa do cara lá, entendeu? É a mesma coisa. Vamos aqui para a última grande pergunta difícil e até contextualizando ela assim, né? Lá na B2Bit a gente está sendo bem AI first e foi engraçada essa jornada lá na empresa, principalmente que eu puxei ela, né? Como eu tenho um doutorado na área de AI, eu criei um modelo durante o meu doutorado, foi muito legal isso. E no desenvolvimento de software, a gente sabe que software é uma coisa muito determinística, né? Tem programa lá que 1 mais 1 vai dar 2. E quando a gente está falando do mundo de IA, que cria coisa, né? IA generativa, não é uma coisa determinística, é uma coisa probabilística, né? E eu entendo que muitas coisas da programação ainda vão demorar para chegar nesse contexto de IA tomar conta disso. E eu entendo que o smart contract é uma coisa tem que ser uma coisa totalmente determinística, né? São regras de negócios que envolvem milhares, milhões e futuramente até bilhões, trilhões de reais aí. Mas como é que você imagina, ou você já vê isso, de inteligência artificial no mundo de tokenização? Você acha que já está rolando alguma coisa, vai rolar, ou você acha que não faz sentido? Eu acho que elas são tecnologias complementares ali para usos distintos, né? Então, por serem tecnologias complementares, eu acho que tem capacidade delas trabalharem juntas, sim, né?
Mas eu acho que as empresas elas estão ainda explorando, né? São duas tecnologias muito novas. Muito novas não, né? Porque se você for analisar a criptografia, já tem, né? A blockchain é uma coisa que decorre de criptografia, teoria de games, etc e tal. Teoria dos jogos, né? No caso. Então já tem um tempo, né? E a IA também, né? Se você for parar para pensar, né? A jornada de IA começou muitos anos atrás ali, né? A gente só tá tendo isso de forma mais eficiente, né? Mas isso tá em voga por quê? Justamente por causa do momento da nossa sociedade, né? A gente está num momento de extrema digitalização, né? E nesse ambiente de extrema digitalização, onde as coisas passam a existir, né? Naquele ambiente, você vai criando necessidades. Então, né? O que a IA faz hoje? A IA faz muita coisa, cara. A IA, ela faz começou com um trabalho que a gente não quer, né? Fazer. Verdade. Então, assim, eu criei uma solução aqui que eu posso fazer isso de uma forma mais rápida, mais prática, mais barata. Então, não preciso contratar uma pessoa para fazer isso. Eu posso ir lá numa plataforma e fazer aquilo, tal. E aí foi se ampliando o uso. A tokenização, mesma coisa. Eu preciso representar ativo, eu preciso ter um ambiente de negociação mais seguro, eu preciso garantir que essa informação é real, que não foi adulterada. Então, a blockchain, ela faz tudo isso, cara. Ela não é um negócio só para você negociar dinheiro. Ela serve para você registrar uma informação, garantir que aquela informação é verdadeira, né? Vou simplificar, trazer um processo de transparência. Então, ela trabalha com parte de sustentabilidade, ela trabalha com a parte de você ter a capacidade de duas partes confiarem numa informação ou confiarem numa transação entre si, sem uma conhecer a outra, uma estando em um lugar, outra estando na outra. Então, se você for parar para pensar, é uma capacidade muito grande que dá, né? Essas tecnologias para a nossa sociedade. O desafio é agora, no momento, você entender uma e outra para ver como as duas combinadas podem gerar valor. Então, por exemplo, eu sei de projetos que já estão querendo usar a tokenização com IA, né, para a IA poder fazer análise de preditiva ali, fazer investimento. Já sei de projetos que estão querendo olhar para esse lado, né? Eu já sei de projetos que estão querendo trazer a IA, mas no âmbito mais de gerar relatórios, gerar dados, né? E você usar esses dados ali para alimentar uma outra IA para, né? Em cima desses dados, o que eu posso fazer? Então, é como se fosse uma grande orquestra de tecnologia. Aí você tem vários pontos de tecnologia ali nessa grande orquestra. Você tem IA, né? Você tem a parte de tokenização, com os smart contracts, com os oráculos que trazem informação para esse ambiente, com os tokens que transacionam valores nessa rede, né? Com informações que estão registradas ali. E eu acho que hoje, né? Quando a gente para pensar num contexto mais geopolítico na nossa sociedade, hoje a grande corrida tá na IA, né? E tá você ter energia e recursos para alimentar essa IA. Aí eu tô falando no contexto mais geopolítico dos países. Então você tem uma grande briga, né? Aí você vê os Estados Unidos, né, indo atrás de terra rara, né? É claro, né, que os Estados Unidos tá focando muita da pressão que a gente está vivendo hoje no Brasil tem a ver com isso, né? Que o Brasil é um fornecedor de matéria-prima para o mercado americano também, né? E hoje o Brasil, né, é tido como o terceiro maior detentor de terras raras no mundo aí, né? Só perde para a China e para o Vietnã. Então, né, num mundo onde os caras estão competindo, eles precisam fabricar microchip, precisam alimentar toda essa expectativa, essa corrida das IAs aí, e precisam ter energia para manter os data centers que vão operacionalizar essas IAs funcionando. Aí você já faz uma conta básica e você já vê onde isso vai chegar. Cara, vamos lá. A gente tá chegando aqui no capítulo final desse podcast, dessa entrevista, desse bate-papo. Mas antes de a gente chegar nesse capítulo final, eu queria aqui perguntar se vocês estão gostando aí desse bate-papo. Deixa aqui o comentário nas nossas redes sociais, vão lá. Sigam a gente no YouTube, que na verdade é se inscrever no YouTube. Sigam a gente no Instagram, principalmente a B2Bit, meu perfil lá, do Álvaro Negreiros. E do B2Bit é o B2Bit Company. Aqui o perfil do Marcos também. Qual é o perfil que vocês querem que a galera dá uma seguida aí em vocês? Opa, no meu LinkedIn, quem quiser procurar lá, manter contato, é Marcos Mocatino, né, da BitShop. E no Instagram é @Mocatino, do jeito que fala aí mesmo. MOCATIN de navio O. Show de bola. Cara, vamos aqui para as perguntas bate-bola para a gente finalizar. Qual conselho você daria para empreendedores e fintechs brasileiras que querem entrar nesse mercado de tokenização?
procurem problemas reais para resolver com a tecnologia, né? Com a tecnologia da tokenização e da blockchain. Que nem o lance lá dos imóveis, que é uma dor, meu amigo, todo mundo que eu converso fala, cara, eu quero implantar isso para ontem, porque é muito tempo, burocracia e dinheiro que fica na mesa. Se você achar esse problema real e colocar a tecnologia para resolver da forma que ela resolve bem, você com certeza vai ter sucesso, vai gerar muito valor na sua empresa. Outra pergunta, na sua visão, em 5 anos, onde a tokenização vai estar no Brasil e no mundo? Cara, pergunta difícil essa. Em 5 anos, no momento que a gente vive hoje, cara... Bate pronto. É muito tempo. Não dá para saber. Bom, na minha visão, né, como eu sou um empreendedor de tokenização e aposto, né, nessa tecnologia, eu acho que grande parte dos ativos, né, a previsão que a gente tem hoje, né, segundo estudos do Boston Consult Group e outras fontes, é que daqui até 2030, pelo menos 10% do PIB vai estar tokenizado, né? Então, eu sigo essa previsão. Eu acho que vai até ser um pouco mais rápido, porque eu vejo uma progressão muito grande, assim, até por conta dos exemplos que eu dei lá das stablecoins roubando o mercado de Visa, etc e tal. Então, acho que a hora que tiver essa virada de chave, vai ser bem rápido para esses ativos virem para esse ambiente Web3, esse ambiente blockchain. Então, você acredita que a tokenização pode se tornar algo tão comum quanto o Pix é hoje para o brasileiro? Não, porque o Pix ele é algo que ele resolve um problema que é mais relacionado a algo diário, né, ali. Né? Você ir lá, você vai pagar desde um cafezinho até você tá fazendo muito pagamento. São micro pagamentos, né? Pagamentos maiores também, mas é alguma ferramenta que você usa no teu dia a dia. A tokenização, na minha visão, ela não vem para você funcionar como um pagamento do teu dia. Você não vai pagar um café. Tanto que o pessoal até hoje não usa Bitcoin para pagar um café, né? Logicamente não dá para empurrar aquele brinquedinho lá que tem um quadrado, a estrela e a bola, o cara quer pegar a estrela e enfiar no quadrado. Logicamente eu não tô falando disso, mas... Pô, no cenário de comprar bens, né? Isso, de fazer relações comerciais. Você acha que a tokenização vai entrar no dia a dia do brasileiro? Aí sim ela vai fazer parte. Então, eu acho que daqui a uns anos, quando você for comprar um imóvel, você vai negociar esse imóvel tokenizado. Quando você for comprar um carro também. Mesmo que você não veja o token, mas essa tecnologia tá funcionando, vai estar funcionando por trás, porque é a tecnologia que é mais eficiente para esse caso de uso. E aí, as últimas 2 perguntas. E aí fica totalmente aberto, não precisa ser de token ou de cripto. Fala aí um livro que você recomenda aí pra galera. O meu monólogo de mim mesmo, tô brincando. Não, eu sou... eu leio... Eu não leio tantos livros de área profissional, eu leio mais textos, mais papers mesmo de área profissional. Eu gosto mais... Eu sou um cara de humanas, né? Então... Se for para mim recomendar livro, eu vou recomendar livro de autores que eu gosto pra caramba mesmo. Fica à vontade, qualquer livro. Eu gosto muito do Salinger, né? O J.D. Salinger. Então, eu recomendo todos os 4 livros deles que foram publicados no Brasil. Gosto muito de Tolkien. Quem não, né? Pô, eu adoro Meu Tolkien, cachorro né? chama Tolkien. O pessoal acha que é Tolkien de tokenização. Mas não, é Tolkien por causa do J.R.R. Tolkien. E esses são os livros que eu gosto mais, assim, esses são os autores que eu gosto mais. E um filme, pra finalizar? Filme? Caramba, cara. Gosto de muito filme. Cara, eu gosto muito de um cara que chama Cameron Crowe. Eu gosto dos filmes dele, eu gosto da forma que ele se comunica. Mas vou deixar essa aberto para você escolher um filme deles. O Vanilla Sky é um que eu gosto muito. O Waking Life também é do Richard Linklater. Eu gosto muito. É uma animação que pouca gente acho que assistiu, mas é muito legal também. Eu gosto de coisas mais meio doidas, assim. Não gosto tanto de coisas mais óbvias, assim, de filmes. Pois é isso, cara. Muito obrigado aí por ter disponibilizado bem mais pessoas que você tem com seu tempo para explicar aí para você com o que é criptomoeda inicialmente, mas o intuito era ensinar sobre tokenização, smart contracts. Espero que vocês tenham ficado mais inteligentes, mais curiosos sobre essa tecnologia. Precisando de algo de desenvolvimento de software na área de fintech ou na área de desenvolvimento de sistema web, aplicativo, pode contar com a B2Bit, fica à vontade aí para me abordar nas redes sociais, a gente só trocar aquela ideia e tomar aquele cafezinho. Marcos, o jabá aí da BitShop, o que é que você tem a dizer sobre aí os seus serviços e para a galera? Bom, quem quiser conhecer um pouco mais desse universo aí de tokenização e registro de dados em blockchain,
pode contar com a BitShop, né? É só acessar o nosso site, bitshop.com. BitShop é com 2 P's, né? BITISHOPP. E a gente tem hoje lançou uma plataforma, né, que é a única plataforma no mundo que consegue realizar essa operação de tokenização e registro de dados em blockchain de forma 100% escalável, segura, né? E white label. E white label, 100% white label. Então, para quem está querendo entrar nesse mundo, começar a operar nesse negócio, é o caminho mais barato, mais seguro e mais eficiente aí você usar uma plataforma dessa, ao invés de começar a ir atrás de desenvolvedor para codar alguma coisa que você não sabe nem onde vai dar, né? Então, É isso, amigão. Valeu. Valeu, Álvaro. Tamo junto. Obrigado, Pessoal, B2Bitters, até a próxima. Valeu!